Dizem que havia um caminho antigo, feito de pedras claras, quase douradas, que brilhavam sob o sol como se fossem guiadas por ele. Durante o dia, era fácil andar por ele. Tudo fazia sentido. Os passos tinham direção, o horizonte era nítido e o chão parecia prometer chegada. Mas quando o sol se punha, algo estranho acontecia. As pedras sumiam, o caminho desaparecia como se a noite o engolisse inteiro. E então, quem quisesse continuar, tinha que escolher entre parar ou seguir mesmo sem ver. Porque naquela estrada, a fé era mais firme que o chão. Era um caminho que cruzava campos, colinas e bosques antigos. Durante o dia, as pedras pareciam acesas, guiando os passos com uma confiança quase ingênua. Homens e mulheres o percorriam com facilidade. Enquanto o céu era azul, o destino parecia perto. O medo dormia sob o sol, mas todos sabiam o que vinha depois. Quando o céu escurecia e o vento mudava de tom, o chão desaparecia diante dos olhos. Era como se Deus recolhesse as linhas do mapa, deixando apenas o silêncio e o vazio. Se esse início ressoou em você, curta agora este vídeo. É assim que essa mensagem encontra outros que também caminham no escuro. Na realidade, muitos de nós conhecemos esse trajeto. Quando a vida vai bem, tudo parece claro. Os planos têm rumo, as certezas iluminam o caminho. Há uma falsa sensação de controle, como se estivéssemos sempre um passo à frente do imprevisto. Mas basta uma noite, uma perda inesperada, um medo que se infiltra em silêncio, uma mudança que foge do nosso querer, e tudo some. O chão da segurança desaparece. É aí que começa o verdadeiro caminho, aquele que não se vê com os olhos, mas que pulsa dentro do peito. É o caminho do invisível, do inexplicável, do que só se entende depois de viver. Havia um homem, entre tantos, que caminhava todos os dias. Ele era conhecido por sua precisão. Nunca dava um passo sem ver onde pisava. Confiava nos olhos, nos mapas, na lógica dos caminhos. Mas quando a noite chegou e o caminho sumiu diante dele, ficou parado. Esperava o sol nascer para seguir. Esperava a clareza, a confirmação, o controle. E o que ele não via é que, ao esperar demais pela luz, perdia o tempo do chamado. Enquanto isso, outros seguiam, tateando, errando às vezes, mas avançando. Porque não era sobre certeza, era sobre confiança. Quantas vezes fazemos o mesmo? Diante do invisível, paramos. Esperamos sinais, provas, garantias. Mas o tempo da alma não é o tempo da lógica. E Deus nem sempre acende o caminho, porque quer que a gente aprenda a andar no escuro. Se você sente que também está nessa travessia, inscreva-se agora. Este canal é um abrigo para quem caminha com o coração na frente dos olhos. Na terceira noite sem chão, quando o homem quase desistia, ouviu uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. Ela não dizia, siga por aqui, não mostrava direções nem atalhos. Ela apenas sussurrava, confia. Era uma palavra pequena, mas cheia de céu. Ele hesitou, mas algo o empurrou por dentro e deu o primeiro passo sem ver. Não caiu. Pelo contrário, ao pisar, o caminho acendeu uma única pedra, não o caminho inteiro, apenas a pedra do próximo passo. E ali ele entendeu. A luz da fé é diferente da luz dos olhos. Ela não mostra o fim, ela sustenta o agora. A partir daquela noite, ele andava mesmo sem ver, com passos lentos, mas decididos. Descobriu que havia um tipo de saber nos pés, uma memória antiga no coração, que o caminho não era revelado antes, mas se construía passo a passo, com confiança. E quanto mais confiava, mais sentia uma presença silenciosa ao lado. Algo maior que ele, mas tão próximo quanto sua respiração. Fé, então, deixou de ser uma palavra distante. Virou chão, virou companhia, virou alívio.
Se em algum momento dessa história você se viu nela, compartilhe nos comentários. Qual foi o passo mais difícil que você deu sem ver o caminho? Sua experiência pode ser a bússola de alguém que ainda hesita. Ele nunca viu a chegada. Não havia placas, nem multidão, nem uma vitória para exibir. Mas um dia percebeu que não precisava mais da luz para andar. O medo sumira. E o coração descansava. Chegara talvez não a um lugar, mas a um estado. Porque o caminho que some à noite é o mesmo que revela o que há em nós. E a fé não é ver o fim. É continuar, mesmo quando só se vê o escuro. Talvez o chão nunca tenha sumido. Talvez só os olhos não conseguiam vê-lo. Diz o Mestre: alguns caminhos são feitos de pedra, outros são feitos de fé. Histórias que ecoam a verdade.